Mas Deus nos deu uma palavra, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21, no nosso culto, né? Tudo é possível ao que crê. João, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 6. Depois disso, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Eles estavam juntos, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, filho de Zebedeu, e mais 12 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite eles nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhe Jesus: filhos, tens aí alguma coisa para comer? Responderam eles: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes que pegaram. Pegaram uma quantidade muito grande de peixes, né? Vamos fazer mais uma oração, pedindo que o Senhor nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado pelo dia, Senhor. Obrigado, Pai, por podermos estar aqui na sua casa. E queremos pedir que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Ó Deus, através da tua palavra, nós oramos a ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, eu sei que você, né, todos aqui, nós conhecemos vários milagres que estão registrados na Escritura Sagrada, né? Já ouvimos também vários testemunhos, né, de milagres que aconteceram, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui conhecem alguém que recebeu um grande milagre na sua vida, no seu testemunho. O que nós podemos observar em todos os testemunhos, em todos os relatos que estão aqui na Bíblia, é a diversificação da manifestação do poder de Deus, de formas diferentes, de formas das mais imaginadas pela mente humana, né? Uns milagres, algo assim, acho que nós nunca imaginaríamos que aquilo ia acontecer. E às vezes, e não ter a repetição, não ser tudo da mesma maneira, igualzinho, né? Igualzinho. Por exemplo, quando você olha o ministério de Jesus, eu estava dando uma olhada, alguns defendem que foram 35 milagres, né? Mas a Bíblia diz que ele fez outros milagres, né? A Bíblia fala que ele trazia todos que eram levados para ele eram curados. Então nós entendemos que muito mais de 35, muito mais. E a gente observa assim as maneiras diferentes. Jesus fala assim: vai, você está curado. Outro Jesus vai botar na mão o servo mesmo, que ele manda lavar no tanque de Betesda, né? Monta o olho dele, nós pregamos lá na igrejinha, quinta-feira passada. Então vai lá, lava e volta. O João capítulo 10, 9 ao 10, é o capítulo onde é o milagre mais extenso, onde tem tanto comentário, tantas pessoas perguntam por que daqui. As maneiras diferentes. Você vai lá para o Antigo Testamento, você vê o profeta que naquela época estava no lugar de Deus, né? O profeta era o próprio Deus, né? Tanto que a menina escrava vai testificar e vai dizer, né, para que a notícia chegasse até Naamã, para que ele fosse até o profeta lá, porque ele ia ser curado, né? E aí Naamã vai diante do profeta, entendeu? E ele vai, os irmãos podem observar naquela história, que ele vai lá achando que a cura dele aconteceria de uma determinada maneira.
Ele achando que quando ele chegasse lá, o profeta ia chegar, ia sair do templo, ia receber ele, ia botar a mão na cabeça dele, ia ficar falando para ele: ó, você está curado. Não foi nada disso, não foi nada daquilo que ele estava pensando. Então, é importante nós acreditarmos o seguinte: tudo é possível ao que crê. É importante a gente não imaginar como. Não é importante, isso não é tão importante imaginar como vai acontecer, mas é importante a gente acreditar. Então, o que a gente precisa para que o milagre aconteça, a gente precisa de duas coisas importantes. Duas coisas importantes. A gente precisa de fé, acreditar que é possível, e a gente precisa obedecer. Hoje, o que nós precisamos obedecer? A palavra. Nós temos a palavra hoje. Bem? E nós precisamos obedecer também, às vezes, aquilo que Deus fala nos nossos corações. A gente precisa crer nisso e obedecer. E às vezes vem muitas questões, né? Alguém querendo nos afirmar que não devemos fazer, né? Então eu acho muito interessante. Então nós queremos usar esse texto para a gente trabalhar nessa noite exatamente sobre isso. Que para eu alcançar o milagre, eu preciso de fé e eu preciso de obediência. Talvez eu não possa falar assim: ah, pastor, mas quem tem fé tem obediência. Sempre. Né? Obediência, ela é muito importante. Né? Obedecer apesar das circunstâncias. Obedecer, nós temos que dizer não até o que o nosso próprio corpo físico está pedindo, né, e obedecer. Quantas vezes o próprio corpo não está nem obedecendo, né, mas se fosse, nem pode, né, não tem nem força para fazer, mas obedece. Por exemplo, quando você vê o coxo paralítico, né, Pedro e João olham para ele e falam assim: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda. Irmãos, aquele homem tinha força para levantar? Não tinha. Algumas traduções mostram que ele estende a mão, ele ajuda ele um pouco para levantar. Que ele estende a mão, deu um pouquinho de força, né? Mas eu fico imaginando o seguinte: porque às vezes a palavra de Deus manda a gente fazer algo e a gente está incapaz de fazer. Nós não temos força para fazer, mas nós temos que obedecer porque a palavra está mandando fazer, porque a Bíblia manda fazer. Entendeu? Então nós temos que fazer e aí um milagre acontece. Essa passagem nos mostra muito bem isso. A gente precisa obedecer a palavra. E obedecer assim, até de uma forma insistente. Obedecer até, eu digo assim, até de uma forma de perseverar na obediência, porque às vezes a gente obedece até um certo tempo, mas a gente resolve mudar porque não aconteceu. Vamos pensar na cura de Naamã. O que o profeta diz para ele? Mergulha 7 vezes. Mas a ordem do profeta é que ele deveria mergulhar 7 vezes. Mas o profeta não diz em qual mergulho que a lepra iria sair. Né? E eu entendo que a questão das 7 vezes ali, ela é simbólica e ela nos mostra essa questão assim da gente perseverar e acreditar naquilo que Deus falou. Por que 7? Mas não podia ser só um, podia ser curado logo no primeiro. Será que Deus não tem poder para curar logo no primeiro mergulho? Claro que tem. Mas o 7 vai exigir uma obediência maior. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, essa insistência. Né? Então a fé e a obediência, ela deve estar sempre presente na nossa vida para que a gente alcance o milagre. Mesmo quando tudo está dando errado. Se eu estou cumprindo, se eu estou fazendo de acordo com a palavra, se eu estou fazendo tudo certinho, mas está dando errado, não está dando certo, mas eu acredito no milagre, eu vou continuar fazendo e o milagre vai acontecer. E o milagre vai acontecer. Ok? Então, quando a gente olha para essa passagem, é uma coisa muito interessante, por quê?
Porque aqueles homens, eles presenciaram muitos milagres que Jesus havia feito, sim ou não? Eles presenciaram multiplicação de pães, né, de alimento, eles presenciaram muitas curas, eles presenciaram Jesus acalmar a tempestade, ressuscitar mortos, e agora eles estão diante de uma situação assim, material, algo material, mas que também não foi uma decepção para eles, né? Eles já não estavam muito bem, porque Jesus havia morrido, embora Jesus já havia ressuscitado e já havia aparecido para eles, né? Quando olha o capítulo 21, a história aqui ela é subsequente, mas ele já havia aparecido para Maria Madalena, ele já havia aparecido para os discípulos do caminho de Emaús, eles parecem, depois junto aos discípulos, têm a credibilidade de Tomé, não é verdade? Então ele já tem se manifestado de muitas maneiras para os discípulos. E aí o que acontece? A fé e a obediência, irmãos, a gente deve ter mesmo quando tudo está dando errado. Porque às vezes a gente quer mudar, a gente quer fazer diferente, a gente não tem assim a questão de a paciência para esperar acontecer, entendeu? Então a gente tem que ter essa obediência. Quando nós olhamos o texto, os caras eram muito experientes, eles tinham um tempo que não pescavam, eles ficaram pelo menos aí, que o ministério de Jesus durou 3 anos, né? Então eles já tinham mais ou menos aí uns 3 anos que não estava pescando, não estava deixando com pesca, não. Uma vez ou outra, a Bíblia não relata se eles saíam para pescar algumas vezes, mas não era com aquela frequência que eles vinham fazendo antes. Por quê? Quando Jesus os chama para o discipulado, né, eles praticamente vêm, até falou para eles, né, eu vou fazer para Pedro, vou fazer você pescadores de homens, né? Então aquela questão de pescar não estava com aquela tanta ênfase. 3 anos, mas ninguém perde a habilidade para pescar assim, da noite para o dia, né? Isso aí é uma coisa que a gente costuma fazer. Então nós estamos falando de homens experientes, conheciam tudo. Eu acredito que eles nunca tinham uma experiência, nunca tinham tido uma experiência daquilo, né? A noite inteira eles estavam tentando pescar, não apanhavam nada. Eles pescavam de rede, né? Não era anzol, era rede. E a pesca de rede é muito mais fácil do que o anzol, né? Eles jogam a rede no mar, vai lá. E, poxa, nenhum peixe. Não é questão de, né? É nenhum, porque a palavra diz assim, ó. O texto diz assim, que eles viram e falam, nós não apanhamos nada. Nós não pegamos nada. Ok? Então, joga a rede de um lado, nada não pega. Joga do outro lado, ok? Então tudo deu errado, né? Fizeram diferente, nada aconteceu também. Então eles fizeram, dentro da lógica, agiram tudo que podia ser feito e deu errado. Irmãos, isso às vezes acontece com a gente também. Às vezes a gente precisa de um milagre e a gente faz a nossa parte, né? A gente faz a nossa parte, né? Se esforça daqui. A gente precisa de um milagre para resolver um problema financeiro, né, irmã? Às vezes, né? E a gente se esforça para não entrar num baralhado, mas às vezes entra, acontece. A gente se programa, mas às vezes acontece, né? Então, assim, a gente se esforça, às vezes as coisas dão errado, mas a gente precisa acreditar naquilo que a palavra diz. Nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus tremendo, amém? Devemos continuar obedecendo a palavra, não é porque as coisas estão ruins que eu vou desobedecer, né? Que eu vou desobedecer. Tem gente que fala assim, não está adiantando nada eu ser crente, não está adiantando nada eu ir para a igreja, não, as coisas não continuam, não está adiantando nada eu orar, não é assim, gente. Nós temos que ter fé e obediência, que nós vamos ver realmente Deus abençoar a nossa vida. Então aqueles homens, eles, mesmo dando tudo errado, eu posso imaginar essa questão do cansaço que eles estavam, né? Estavam extremamente cansados,
extremamente cansado. Nós temos uma outra passagem que ele diz, né, nós não apoiamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. Nesse texto aqui não foi lá, mas diz que só seguiram lá, lançaram a rede e pegaram tudo, ok? Então a obediência, a fé e a obediência que está na palavra com uma perseverança, ok? Você com certeza vai conseguir realmente um milagre acontecer na nossa vida. Disse-me Pedro, vou pescar, disseram os outros, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, naquela noite, nada apanharam. Quanto tempo você está tentando alcançar o seu milagre? Quantos anos? Quanto tempo? Fazendo tudo certinho, orando, às vezes fazendo campanha, às vezes jejuando, participando das cargas do milagre, mas eu quero dizer para você, continue com a sua fé, com a sua obediência. Continue. Deus vai abençoar a sua vida. Amém? O mínimo que pode acontecer com você, amém, ainda que você não consiga, às vezes, alcançar o milagre, é Ele sustentar a sua fé. Amém? Ele te dá força para viver com a dificuldade que você está enfrentando. Porque, às vezes, isso também é um milagre. Claro que é. Claro que é um milagre. É um grande milagre, né? Alguém conseguir manter a sua fé em meio às dificuldades, em meio às lutas, é um milagre. Sustentar muitos anos cuidando de uma pessoa, enfermidade, é um milagre. Às vezes a gente acha que o milagre é resolver totalmente o problema. Não é, irmãos. Ser sustentado por Deus na adversidade é um grande milagre para a nossa vida. Ter um sustento de Deus, ter aquela convicção do Deus que você serve, e que se não aconteceu, Deus sabe o motivo, mas eu sirvo ao meu Senhor. Eu tenho fé e tenho obediência ao Senhor. Bem, eu acho que isso é importante. Fé e obediência, mesmo quando tudo dá errado. Fé e obediência, mesmo quando nós não temos nada para oferecer. Os discípulos dizem que ao clarear na madrugada estava Jesus na praia, versículo 4, e os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tem alguma coisa de comer? Respondeu eles, não. Eles não tinham nada para comer, embora não reconheceram, mas eles, logo no versículo seguinte, nós vamos ver, eles obedeceram. Depois de pescar a noite toda, eles se encontraram com Jesus na praia. Jesus pergunta para ele, tem alguma coisa para comer? E eles responderam, não temos. Então, fé e obediência, irmãos, mesmo quando a gente não está ainda vendo o milagre, a gente continua obedecendo. Não, Deus ainda não operou, eu estou aguardando, mas a gente continua sendo obediente, a gente continua tendo fé. Né? Deus não fez nada, não tem como oferecer nada, mas a gente continua tendo fé e obedecendo. Nem para oferecer, eles não tinham nada, mas eles estavam dispostos a obedecer, e isso foi muito, muito importante para que isso acontecesse aquele milagre na vida deles. É muito interessante, irmãos, e a gente fica aqui contextualizando, a gente olha para aquele momento que aconteceu e a gente precisa imaginar o cenário. Porque o que a gente vê na história é a narrativa daquilo que aconteceu. Mas a gente, que nós sabemos que nós somos falhos, nós somos pecadores, e erramos às vezes, a gente pode até a gente colocar dentro do texto, né? E imaginar, não é verdade? Tem algumas atitudes que a gente poderia tomar, na verdade. Eu fico pensando o seguinte, a obediência desses homens, né, depois daquele trabalho todo, aquele cansaço, né, o dia clareando, tem que voltar lá no mar, e eles nem sabiam quantas vezes eles iam jogar a rede ainda, né? Nem sabiam. Poderia ser que ia ter que jogar a rede mais umas 10 vezes, né? Mas jogaram logo na primeira, né? Aquela quantidade enorme de peixes, não é verdade? Então, irmãos, eles tiveram fé e obedeceram, mesmo
sem ter algo assim para oferecer para o mestre ali naquelas circunstâncias. E por último, a gente precisa ter fé e obediência, porque fé e obediência, com certeza, irmãos, com certeza, nós não sabemos quando, nós não sabemos o momento, nós não sabemos quanto tempo vai demorar, mas ela vai nos trazer resultados. Você vai conseguir resultados. Amém? Pode ser que seja rápido, pode ser que demore um pouquinho, amém? Mas nossa fé e obediência só traz experiências tremendas com o Senhor, ok? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, foi muito lindo essa experiência. Diz o texto que então eles disseram: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Amém? Muito lindo isso aqui. É muito difícil, eu quero dizer assim para os irmãos, eu acho que eles se surpreenderam até com um milagre. Eles nem imaginavam, quem sabe, nós vamos jogar, né? Às vezes vem uns 5, né? Às vezes vem uns 10 peixes, né? Mas irmãos, veio peixe demais, né? Então eles foram surpreendidos por isso, ok? O texto diz que não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Agora a pergunta onde estavam esses peixes? Onde estavam esses peixes? Trabalharam a noite toda, não pescaram. Uma coisa eu sei, Jesus deu a ordem, Jesus trouxe a existência aqui, Deus trouxe a existência exatamente aqueles peixes para aquele lugar. Um cardume, né? Quem já viu um cardume de peixe numa praia, no mar? Já viu? Já viram a quantidade? Já viram? Você quer ver uma coisa linda? Quem nunca fez uma viagem a Natal, que é a praia dos golfinhos, lá tem muito golfinho, realmente tem muito golfinho, tem muito peixe, porque eles se alimentam de peixes, né? Então, os turistas lá, tem uma praia lá que tem bastante golfinho. E para ver o cardume, eles vão para lá, eles ficam com binóculo, né? E eles ficam olhando em alto mar os golfinhos vindo, uma quantidade grande de golfinhos vêm pela água batendo, né? O que eles vêm fazendo? Eles vêm cercando cardume para trazer ele para a praia, para o raso, para eles não fugirem, e vem trazendo, né? Aí a gente fica naquela monte de areia que tem lá em Natal, às vezes fica com o binóculo, fica olhando os golfinhos vivendo, e é meio trabalhoso isso, mas eles vêm chegando, aí quando chega perto mais próximo da praia, é aquela festa, né? Você só vê peixe pulando, e eles sobem, às vezes para pegar no mar, aquelas coisas todas, né? E é muito bonito, a natureza é assim, perfeita, né? A quantidade é muito grande, o próprio Criador fez isso. Mas eu fico pensando, Deus mandou aqueles peixes para mim. Deus deu ordem. Amém? Irmãos, a gente olha para os milagres que tem na Bíblia, é algo tremendo, algo interessante. A gente precisa ter fé e obedecer. Deus falou assim para a questão do povo de Israel ficar 400 anos escravo lá no Egito, foi profetizado. Mas Deus disse que iriam tirá-los de lá. Interessante, né? Muito interessante isso. É verdade? O cativeiro de 70 anos foi profetizado a quantidade de anos que eles iam ficar lá. Mas Deus disse que iriam tirá-los de lá. Né? Então, irmãos, você quer realmente acreditar no milagre? Acredite. Você quer ver um milagre acontecer na sua vida? Tenha fé e obedeça a palavra de Deus, porque Ele vai chegar. Ele vai chegar na sua vida, no nome de Jesus.
Tudo é possível que crê. Não importa a maneira que vai ser feita, Deus tem os expedientes dele. Bem? Não importa. Para nós não é importante como vai acontecer. Deus vai efetuar o milagre que necessitamos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor, amém? Pedir a bênção de Deus para as nossas vidas. O Senhor há de nos abençoar. Amém? Deus é tremendo, Deus que nós servimos é um Deus poderoso, e eu acredito nisso.